Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana, professora de arte, e hoje eu escolhi o artista Cândido Portinari. E nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Os Retirantes. Então, essa obra ela tem um contexto social muito forte, né? E eu resolvi trazer para mostrar para vocês um pouquinho dessa história, dessa magnitude que esse artista nos trouxe, nos presenteou, tudo bem? Então, olha só, a obra Retirantes, ela foi feita em 1944, tá? Ela se encontra no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. E nessa obra, Cândido Portinari aborda o tema da migração nordestina, né? Triste realidade de uma parte da população brasileira que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições. Então, quando tem essa pintura, ela traz uma essência muito real para os dias de hoje, né? Por isso a minha escolha. Análise detalhada da obra Retirantes. A pintura exibe uma família de retirantes imigrantes nordestinos que estão se deslocando de sua terra a fim de fugir da seca, da fome, da miséria e a falta de perspectiva. O que o pintor retratou? 4 adultos e 5 crianças ao todo, de maneira sombria e triste. A paleta de cores escolhidas exibe tons terrosos, né? O que dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. Então as cores já são mais opacas, mais escuras, para completar o quê? A cena, né? A cena triste, porque você tem que largar a sua terra por falta de condições, traz também uma indignação muito profunda, né? Um sentimento muito triste, né? As pessoas tomam grande parte da composição. Ao fundo temos uma paisagem seca, sem vida. As expressões dos rostos dão conta de expor o desespero daqueles que lutam pela sobrevivência em um país tão desigual. Os corpos muito magros traduzem a fome daquele povo. Então, olha só a essência desse artista que conseguiu traduzir a miséria, a pobreza, a fome, né? A desnutrição para o contexto até mesmo de hoje. Uma obra de 1944. Nós estamos em 2020 com todo esse contexto para os nossos estudos, né? Aí vamos comparar algumas partes da obra. Parte 1, nós temos aqui, ó. Na parte 1, nós temos uma menina no colo e volta um pano branco. E uma outra menina agarrada nas ancas de sua mãe, no colo de sua mãe sem roupa. Olha só, as crianças são personagens importantes na obra, inclusive em maioria. As 2 crianças de colo exibem a aparência fantasmagórica. O bebê envolto aos panos brancos tem olhos que saltam, observando um mundo assustado, né? A outra maior, que está aqui, ó, está aqui no colo, né? A outra maior está apoiada nas ancas da mãe e exibe uma estrutura raquítica, ou seja, muito magra, bem magrinha, né? Com os ossos à mostra. Além disso, ela está nua, o que deixa ainda mais evidente a falta de recursos familiares, né? Ou seja, de sua família. Aí nós temos a parte 2. A parte 2, esta menininha aqui, ó, com a blusinha xadrez quadriculada, né? Outra
outra triste realidade tratada na pintura é o alto índice de doenças que essas pessoas estão expostas, sobretudo a população infantil, né? Nessa área da tela, vemos um menino bem magro, mas que exibe uma enorme barriga, né? E aí, nós vamos ter a parte 3. A parte 3 é esta parte aqui, ó. Olha aqui o que nós temos na figura, né? Nós vamos ter um senhor na figura e vários urubus, né? Voando em volta, né? Desse senhor. Portinari traz uma cena em meio à natureza, mas não como uma paisagem bela e inspiradora, e sim como um panorama desolador. Então, Portinari, nessa obra, ele traz para nós um panorama de tristeza, desolador, né? Isso é notório por conta de vários elementos. Quais são os elementos, né? Dentre eles, os pássaros negros que sobrevoam a família. Percebe-se que essas aves são urubus, que costumam estar sempre em bando em busca de carcaças de animais. Aqui também há a presença de um homem idoso, com as barbas longas e o rosto marcado pela dureza da vida, né? Então a expressão que o artista deixa é de cansaço, é de tristeza, mas olha a essência que o Cândido Portinari ele tinha, porque ele transmitia para nós tudo o que o ser humano estava sentindo naquele momento, né? O que eles estavam passando, e nesta obra deixa muito bem claro, né? Aí nós temos a parte 4. A parte 4 é aqui, ó. É o chão, né? São os pés e o chão. Que será que mostra essa parte 4 aqui para nós, né? O solo da paisagem é árido, não apresentando nenhum índice de vegetação. Então, como o artista consegue mostrar a cena pra gente? Sem nenhum índice de vegetação, a terra seca, né? As pessoas estão todas descalças. E o que nos traz mais elementos que indicam a pobreza, traz também a reflexão sobre a dureza, né? Nas jornadas dos retirantes, né? Como que é duro você ter que largar a sua terra por um motivo de você não conseguir sobreviver ali. Nem viver, quanto mais sobreviver, não é verdade? E aí nós temos a parte 5 desta obra. A parte 5, ela mostra que a mulher, né, com uma trouxa de roupas, ou uma trouxa na cabeça, né? A parte 5. Os adultos revelam feições assustadas que demonstram um imenso desespero e a falta de perspectiva que a situação carrega. O homem nos encara com um olhar arregalado, como se fosse uma espécie de pedido de ajuda, né? Então, a obra, ela vai mostrando essa expressão. Cada vez que vai mudando a fase da obra, as partes da obra, cada análise da parte, ela vai mostrar uma expressão para nós. Esse fato ajuda a transportar a obra para uma categoria de retrato, fazendo um diálogo com a fotografia e elevando o quadro a um retrato também do sofrimento de um povo. Então, a obra Retirantes, ela consegue trazer para nós, mostrar muito claramente o sofrimento desse povo que tem que sair das suas terras para encontrar uma sobrevivência em outro lugar, tá? Então, aqui um pouquinho para vocês de quem foi o Cândido Portinari. Então, o Cândido Portinari apresento para vocês. Este é Cândido Portinari.
Sua trajetória artística inclui pinturas, desenhos e grandes painéis, reunindo mais de 5.000 obras. Aos 50 anos, Portinari foi diagnosticado com uma intoxicação por chumbo, devido ao contato com as tintas. Mesmo enfermo, ele não deixou de produzir e faleceu aos 58 anos, em 6 de fevereiro de 1962, em decorrência da doença, e nos deixa um trabalho muito significativo. Então, aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje e até mais. E outra coisa, fiquem em casa. Tchau para vocês, pessoal!